Pode um homem já velho nascer de novo? Poderia ele entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Eu tenho um texto para nós refletir. E ele se encontra em João, capítulo 3, versículo 3. E ele vai dizer assim: Eu lhes digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas a vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. E eu tive refletindo hoje sobre esse texto aí, e ele vem justamente, eu linkei, né, como eu venho falado bastante aí sobre nos vídeos anteriores, sobre a minha trajetória e tal, né? E hoje eu tenho um entendimento mais profundo sobre isso. Na verdade, esse texto aí, a gente, se for analisar ele mesmo, ele tem coisas bem amplas ali, né? Mas a principal delas Jesus já está dizendo ali, já está direto, né? Quem não nascer da água e do Espírito não herdará o reino dos céus, não verá a Deus, né? E o que é isso, né? Quando a gente nascer do Espírito, a Bíblia diz que a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo habita em nós. E o que me fez refletir sobre isso? É sobre como afeta diretamente na nossa conduta aqui na Terra. Porque quando a gente nasce da água, que é do ventre de sua mãe, né, de nossas mães, a gente entende das coisas humanas, das coisas carnais, do nosso ego, do nosso eu, todas essas coisas, né, esses prazeres carnais que a gente tem, né, coisas materiais, todas essas coisas assim, coisas materiais, todas essas coisas não são lícitas, desde que a gente não viva para elas. Porque a nossa vida aqui é uma passagem, nosso alvo é o céu. E para isso, Jesus está dizendo ali, temos que nascer do Espírito. E como eu falei antes ali, o que me fez refletir é sobre nossa conduta aqui, com direção do Espírito, quando a gente nasce do Espírito. Eu mesmo sempre falo aqui nos meus vídeos que eu sou uma pessoa hoje totalmente diferente. O Espírito me fez mudar a minha conduta. Morre meu eu, morre meu ego. Eu morro pro mundo. E essa morte é tipo o Espírito que me conduz, ele que me direciona para um melhor caminho, né? Ele que direciona os meus passos. Ele que me faz ser mais assertivo nos meus passos. E isso me fez refletir hoje o quanto é importante isso aí. A gente não só o reino do céu, né? Como eu disse ali, quando a gente nasce de novo, quando a gente nasce do Espírito, a gente já está com a nossa salvação ali, está salvo e, né, vai ver a Deus, né? Mas o quanto reflete nas nossas atitudes aqui na Terra. E isso é muito importante, porque o nosso eu já não está mais ali. A gente vive pelo Espírito e o Espírito ele nos direciona para uma melhor conduta. A gente é muito mais assertivo, como eu falei antes ali. A gente, como seres humanos, a gente é suscetível a erros. Porém, quando a gente nasce de novo, esse processo de santificação, ele vai nos moldando, o Espírito vai nos direcionando e fazendo coisas que agradam a Deus. E menos coisas que desagradam a Deus, como a gente estaria na carne, né? Sem a direção do Espírito, sem nascer de novo. Eu sempre digo que existe uma régua de medida, né? Mas quando o que tu alimentar mais é o que vai se sobressair. E o que a gente alimenta mais? A carne ou o Espírito? A gente alimenta a carne, prazeres, o meu eu, o meu ego, as minhas coisas materiais, o meu carro, a minha casa, coisa que não disse. Todas essas coisas não são listas. Mas é isso que a gente alimenta? É só isso?
ou a gente alimenta mais o espírito, que é ler a palavra, né? Meditar na palavra de dia e de noite, orar sem cessar, pedir a direção do Espírito Santo. O que a gente alimenta mais? É o que vai se sobressair. Então, a Bíblia diz também que a boca fala que o coração está cheio. E o nosso coração está cheio do quê? Do Espírito ou da carne? Então, que a gente possa refletir sobre isso, como eu vim refletindo hoje. E apesar de eu ter uma trajetória já de mais de 20 anos aí de conversão, meu entendimento ele vai cada dia ficando mais aguçado. De uns meses para cá eu tenho entregado muito mais profundo, vamos dizer assim, a minha vida e a minha direção para o Espírito Santo. Então eu tenho hoje uma intimidade maior, vamos dizer assim, com o Espírito Santo. Então a minha sensibilidade com o Espírito está muito maior. Quando eu vou tomar alguma atitude, o Espírito Santo já me diz, não vai, espera. E tem coisas que eu percebi que elas se resolvem sozinhas. Eu não preciso dar mais o meu jeitinho. Sabe? Como eu até falei no vídeo anterior sobre isso. Eu não preciso dar mais o meu jeitinho, né? Porque o Espírito, a minha dependência do Espírito, ela tá mais aguçada. E assim o Espírito Santo me faz ser mais assertivo nas minhas decisões. E eu não preciso fazer força para nada. E esforço, sim. Esforço para orar, para meditar, para para ler a palavra ali e tal, né? Então, isso sim. Mas força não. Deixando fluir e o Espírito, ele conduz. Tá bom? Queria deixar essa palavra para vocês, para refletir e que você possa ter esse entendimento que eu tive aqui também. E Deus abençoe a todos e uma ótima semana.